Um mangá sobre ninjas, jutsus, demônios. Estamos falando sobre The Black Sun, que é um mangá ou manhwa que está disponível no aplicativo Webtoon. E bom, se você é órfão de Naruto, já que, Boruto, talvez você curta esse mangá. Eu vou fazer aqui um resumo dos 3 primeiros capítulos, então provavelmente teremos alguns spoilers, mas você tem a opção também de ir direto lá, ler o mangá e não ouvir nada do que eu tô falando aqui. Então fica aí a seu critério. Bom, nesse universo nós temos os shinobis, que são ali uns caras que estavam em guerra desde sempre, e aí por causa dessa guerra e da violência e energias negativas, eles acabaram atraindo alguns demônios que vêm do inferno e acabam ali possuindo os moradores daquele país. Então as pessoas são possuídas, começa a ter mais guerra, mais violência. E aí esses shinobis que estavam ali brigando e tretando tiveram que se unir para lutar contra esses demônios e proteger a humanidade. Obviamente, as pessoas normais não teriam como lutar contra esses demônios. Então temos ali uma entidade que aparece e dá alguns poderes para esses humanos. Então eles conseguem lutar contra esses demônios e enviar eles de volta ali pro inferno. Só que, fica ali a questão que talvez um dia esses demônios acabem voltando. Então eles precisam meio que criar ali um clã, uma organização, um império para lutar contra esses demônios, ou melhor, para ficar de stand-by caso esses demônios acabem retornando. E essa entidade dá ao clã a tarefa de proteger uma chama chamada First Flame, ou primeira chama primordial, que é uma chama ali que tem o poder de quebrar um selo que está mantendo preso um deus demônio, também chamado de The Fall, ou Caído. Bom, essa é a explicação básica sobre aquele universo em que os personagens estão inseridos. Então a gente conhece o Yasuke, que estava ali numa missão enviado por um Lorde Carmesim, e ele chega ali para falar com esse Lorde depois de ter completado a missão dele, completado entre aspas, porque a missão dele era, até onde eu entendi, matar aquele Night Hand, ou Mão Noturna, o nome em português fica um pouco estranho, mas tudo bem. Só que ele não matou esse cara, mas ele arrancou os 2 braços dele, então meio que teoricamente ele derrotou o cara, não tem como essa pessoa fazer, muito mais coisa ali. E ele precisou matar aquele cara porque esse cara era alguém ali do clã deles também, alguém que teoricamente era do bem, só que ele usava uma espada que absorvia a alma dos demônios que eles derrotavam. Então, essa pessoa acabou matando alguns demônios e com o poder da espada ele acabou sendo corrompido e virou uma pessoa do mal também. A questão dele perder os braços me lembrou um pouco Orochimaru. Bom, dito isso, aquele Lorde Carmesim diz pro Yasuke que vai ser nomeado como o número 2 do clã deles ali, então ele vai se tornar alguém muito importante. E em seguida o Lorde diz que a esposa dele tá esperando e que é melhor ele logo. E a gente descobre que a esposa dele estava em trabalho de parto, ela estava ali prestes a ter um bebê, e o nome dela é Aniko. Bom, a Aniko entra então em trabalho de parto e tem ali alguns sacerdotes que dizem que precisam fazer logo o ritual para selar alguma coisa ali. A gente não entende muito bem o que é que eles vão selar, mas eles falam que tem que selar alguma coisa. Nisso começa a ter um barulho lá fora, um barulho estranho, alto, e o Yasuke pergunta o que tá acontecendo. E entra um cara ali e ele pergunta se o ritual já começou, e eles dizem que ainda não. E aí ele fala que chegou na hora certa. E é nesse momento que sai uma mão de dentro da boca desse cara. Não só uma mão, como saiu um demônio inteiro. Então o cara tava possuído por aquele demônio. E não é um demônio qualquer. É um cara ali que eles dizem que é do 6º inferno. Então supostamente é alguém mais poderoso do que o normal. Um dos sacerdotes manda então eles criarem uma barreira para proteger a Aniko, que tava ali em trabalho de parto. Mas quando ele manda eles fazerem isso, o demônio meio que cria um portal e ele transporta só o braço dele ali e simplesmente gira a cabeça do cara e mata de uma vez, assim. Faz treque e o cara foi de Olavo de Carvalho. O Yasuke diz que vai segurar o demônio então e manda a esposa dele fugir com alguns sacerdotes porque eles precisam fazer esse ritual antes da criança nascer, senão não tem mais como fazer. Então eles fogem e o Yasuke fica ali numa luta com o demônio. Aquele demônio ali acaba usando alguns espíritos para possuir os shinobis que ele já tinha matado e manda os caras irem atrás da Aniko, que fugiu ali grávida. E o Yasuke e ele começam a tretar ali com vários poderes jutsus. O demônio fala pro Yasuke que o nascimento daquele bebê marca o começo do fim. E aí ele fala pros demônios que ele quer que tragam a cabeça da mulher, a cabeça da Aniko e o bebê pra ele. O Yasuke usa uma arte ninja secreta, então ele lança ali uns golpes de fogo, muito parecido com o que o Sasuke usa no Naruto, quando ele cospe lá aquelas bolas de fogo e tal. E ele e o demônio ficam ali num quebra-pau. Nisso a gente vê a esposa dele fugindo com os sacerdotes e ela também consegue lutar com eles, mesmo estando ali buchuda em trabalho de parto, ela consegue fazer algumas coisas, mas ela tá ali sofrendo, tá com dores, ela tá tendo contrações fortes e em determinado momento ela acaba caindo num penhasco e ficando pendurada, então os demônios estão ali prestes a pegar ela, quando um sacerdote aparece e consegue salvar, porque ele tinha ficado um pouco pra trás, mas ele conseguiu chegar ali a tempo, salvou ela daquelas pessoas que estavam possuídas, só que o bebê nasceu sem fazer o ritual, então assim, fudeu a parada toda e o sacerdote fala pra ela que vai ter que matar o bebê porque eles não podem manter aquele bebê vivo sem ter feito o ritual quando ela tava grávida. A gente volta então pro Yasuke e o demônio lutando lá naquele templo. O Yasuke tava ali apanhando, entre aspas, mas ele tava levando a pior. E quando ele percebe que a esposa dele tá longe o suficiente, ele diz que agora ele pode se soltar
porque, né, a esposa dele não tá mais por perto, então ele pode liberar todo o poder dele. E ele dá um cacete no demônio. Ele começa ali a usar as artes ninjas dele mais fortes do que antes, dá um pau no demônio, o demônio leva um cacete dele. E quando a gente achou que o Yasuke tinha rendido o demônio, a gente volta ali de novo pra esposa dele, a Aniko, que já pariu o bebê. E o sacerdote fala que vai matar o bebê, ele tava ali disposto a atacar até a Aniko pra poder pegar o bebê e matar. Quando aparecem mais pessoas, shinobis que estavam mortos e foram possuídos por aqueles espíritos que o demônio mandou, e eles acabam matando esse sacerdote e a esposa do Yasuke fica ali sozinha com o bebê. E a Aniko diz que ela sabe que se o bebê continuar vivo, o clã vai ir atrás dela e da criança, eles não vão deixar aquela criança continuar viva, então ela não vai fazer o Yasuke escolher entre a família e o clã, porque ele era uma pessoa muito importante no clã, ele ia se tornar alguém mais importante ainda, e aparentemente esse clã era importante para manter, né, a humanidade viva, já que a gente sabe que o clã estava protegendo ali aquela chama especial, então ela não vai fazer o Yasuke escolher entre a família e o clã. Daí rola uma explosão e a gente vê o Yasuke tava ali já com o demônio rendido, ele acaba se distraindo, o demônio dá uma espadada na cara dele, consegue fugir, inclusive a gente fica sabendo que aquele demônio descobriu ali o templo, porque o tal do Mão Noturna contou pra ele, aquele cara lá que o Yasuke arrancou as mãos dele e não matou. Então, o demônio descobriu onde ficava o templo por causa dele, se tivesse matado, né? De qualquer forma, o demônio fala pro Yasuke que naquele dia ele perdeu duas coisas, que a gente entende que é a esposa dele e o bebê. E depois da explosão, o Yasuke vai até aquele local e quando ele chega lá, ele encontra ali um corpo sem cabeça, lembrando que o demônio tinha mandado arrancarem a cabeça da Aniko, então, supostamente aquele corpo sem cabeça e carbonizado era a Aniko. A gente descobre também que esse casal já tinha um filho mais velho, que tá ali, pergunta pra uma moça que aparentemente é tia dele, se vai ficar tudo bem, e ela diz que sim, mas, né, a gente viu que o Yasuke tava ali já sofrendo e gritando, porque ele ficou muito triste com a suposta morte da esposa dele e do filho. E eu digo suposta porque a gente já vai descobrir que ela não morreu. Rola um time skip de 13 anos e a gente já encontra com esse filho que eles tiveram já adolescente, e ele e a Aniko estão morando numa cidade que já é uma cidade bem moderna, então eu não entendi muito bem se são dois mundos separados ou se eles apenas saíram ali daquele lugar onde tinha um aspecto mais tradicional, de uma cultura oriental mais antiga, pra cidade grande, ou se realmente são dois mundos separados. Eu não entendi isso muito bem, mas a gente descobre que eles estão vivos, e a partir daí a gente vai acompanhando o nosso protagonista enquanto ele vai tentando descobrir o que aconteceu, porque a mãe dele não conta sobre o passado dele, sobre quem é o pai dele, e também a gente descobre que tem alguns demônios que estão lá naquela cidade atrás desse menino, então a gente vai acompanhar o que vai acontecendo a partir daí. E esse é Black Sun, um mangá que está disponível de novo lá no aplicativo Webtoon, mas você pode procurar em sites da internet para poder você encontrar traduzido, porque lá no Webtoon só tem em inglês. E se você quiser apoiar meu trabalho, não esquece de se inscrever, porque eu sou novo aqui no YouTube, também estou produzindo conteúdo para as outras plataformas, então é só você procurar o link aqui embaixo na descrição, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!